Olá pessoal, eu sou o professor Lorival e mais uma vez estou aqui para apresentar essas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Se gostarem, comentem e também sugiram novos assuntos para os próximos vídeos. O assunto de hoje é a continuidade de ontem, do vídeo de ontem. Vamos novamente falar sobre verbos, hoje particularmente tratando dos elementos estruturais do verbo. Esse estudo é baseado na moderna gramática portuguesa de Evanildo Bechara, e esses elementos estruturais do verbo que nós vamos estudar têm esse livro como o elemento fundamental aqui para a nossa apresentação. São elementos estruturais do verbo, o radical, a vogal temática, o tema, as desinências e as desinências, né? O radical, que é o elemento mais importante de um verbo, ele é o elemento que encerra o significado lexical do verbo, ou seja, é no radical que está a significação primitiva do verbo. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar em todos os verbos é o seu radical. E para a gente saber como identificar o radical, basta só a gente pegar a forma infinita, o infinitivo do verbo, retirar a terminação, as terminações do verbo no infinitivo é AR, ER e IR. E ainda tem o verbo por, que é OR, que é uma anomalia da conjugação verbal. Retirando essa terminação, o que sobrar é o que a gente chama de radical. O segundo elemento é a vogal temática. A vogal temática é aquela que classifica o verbo, ou seja, é aquela que vai indicar a conjugação do verbo, saber se o verbo é classificado como um verbo de primeira, de segunda ou de terceira conjugação. Todos sabemos que o verbo possui 3 conjugações verbais. A vogal temática da primeira conjugação é o a vogal temática da segunda conjugação é o a vogal temática da terceira conjugação é o I. Bom, aí depois nós temos o terceiro elemento, que é o tema. O que é o tema? O tema é a parte da palavra que está pronta para receber o sufixo, que é a terminação do verbo, a desinência do verbo. Esse tema é exatamente a soma do radical com a vogal temática. Somou aqui radical e vogal temática, o que vai dar nessa soma a igualdade é o tema. As desinências, também chamadas de sufixos verbais, elas servem para indicar o modo, o tempo, o número e a pessoa. Elas são muito importantes para a gente reconhecer, assim, esses elementos do verbo, né? O modo, o tempo, o número e a pessoa, que são as flexões verbais, né? Então, as desinências, elas ajudam a gente a compreender em que tempo está determinada forma verbal, em que modo, qual é o número e qual é a pessoa. Eu vou apresentar aqui 3 exemplos, né? Um exemplo do verbo vender, que é a forma verbal vendeiramos, a forma do verbo chamar, chamasseis, e a forma do verbo partir, partirias. E aí eu deixei aqui, fiz já a divisão desses elementos, né, que
entram nessa estrutura. Então aqui eu destaquei, né? O verbo vender, se você tira o E e o R, sobra esse elemento aqui, que é vende, né? Isso aqui é o radical. Esse é, né, naturalmente, o E aqui, é a vogal temática, que é a vogal temática da segunda conjugação. É essa vogal aqui que vai fazer com que a gente entenda que esse verbo pertence ao grupo da segunda conjugação. Esse irá aqui é a desinência que vai indicar em que modo está esse verbo e em que tempo. Então, a forma vendera, ela vai estar no pretérito do modo indicativo. Aqui é o pretérito mais que perfeito. E a gente sabe disso por essa desinência aqui, que é a desinência do pretérito mais que perfeito do modo indicativo. E esse mos aqui é a outra desinência, né? Só que aqui é a desinência de número e a desinência de pessoa. Esse mos aqui está indicando que essa forma verbal venderamos está na primeira pessoa do plural. Portanto, é uma desinência número pessoal. Desinência número pessoal. O outro verbo aqui, chamar-seis. Vamos imaginar que você não saiba nem o modo, nem o tempo, nem esses elementos aí que vão fazer a gente indicar a forma como esse verbo está conjugado, em que tempo, em que modo, qual o número, qual a pessoa. Então, nós vamos aqui pelas partes, né? Aqui está o radical, aqui está o A, né? Esse A aqui está indicando que esse verbo é da primeira conjugação, portanto, aí é uma vogal temática. Esse se aqui, ó, é uma desinência modo temporal. Todos os verbos que aparecem com esse se aqui no meio, está dizendo que ele está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, esse se é uma desinência modo temporal. Indica que ele está no subjuntivo, indica que ele está no pretérito imperfeito. E esse is aqui está indicando o quê? Está indicando que essa forma verbal está na segunda pessoa do plural. Portanto, ela é uma desinência número pessoal. A mesma coisa vai acontecer aqui com o verbo partir. Aqui está o radical, né, parte. O i está indicando aqui a vogal i, que é a vogal temática, está indicando que esse verbo é da terceira conjugação. Esse iria está indicando que o verbo está no futuro do pretérito. Portanto, esse iria aqui é uma desinência de modo e de tempo. Indica o indicativo e que a forma verbal está no futuro do pretérito. E esse S aqui está indicando que esse verbo aqui está na segunda pessoa do singular. Partirias, que é tu partirias. Agora eu vou abordar aqui essa mesma temática anterior, do vídeo anterior, segundo um dos maiores linguistas brasileiros, um dos maiores gramáticos brasileiros, chamado Joaquim Matoso Câmara. O Joaquim Matoso Câmara, a respeito das formas verbais em língua portuguesa, ele diz que a forma verbal tem essa constituição aqui, como se fosse assim uma equação, né? Como se fosse assim algo matemático, né? Então ele bota aqui que T, né? Aí entre parênteses é R mais VT mais D mais DMT mais DNP. O que é isso? Parece uma coisa complicada. Não, está dizendo que o tema, né? Como eu descrevi aqui, né? Que o tema é o radical mais a vogal temática. Só é isso que ele quis dizer. Que o tema
é o radical mais a vogal temática. E que essa desinência ela pode se apresentar traduzindo-se em modo e tempo, né? Desinência modo temporal, e desinência número pessoal. Isso aqui nem sempre vai aparecer na forma verbal. Às vezes só aparece uma, às vezes aparece as duas. Então, aqui é só uma demonstração de que a forma verbal em língua portuguesa pode ter essa representação, né? Onde o T é o tema, o R é o radical, o VT é a vogal temática, o D é a desinência, o DNT é a desinência modo temporal e DNP a desinência número pessoal. Isso é importante para a gente fazer um exercício quando a gente pega uma forma verbal, e aí a gente começa a identificar. Essa identificação é importante para a compreensão da forma verbal. Olha, aprender uma língua é aprender a sua estrutura, é aprender a estrutura das palavras. E eu lembro aqui, por exemplo, de um escritor brasileiro chamado Guimarães Rosa, que gostava de estudar as línguas pela sua estrutura, né? Pela sua estrutura. Então ele conheceu várias línguas, né? Sozinho, ele estudou sozinho pela estrutura das palavras. Ele buscava aprender as línguas estudando essas estruturas. E ele foi ver que a estrutura das palavras em qualquer língua são muito parecidas. Muita gente diz assim, o Guimarães Rosa inventava palavras. Ele não inventava palavras, ele formava palavras a partir de radicais de outras línguas e às vezes radicais utilizados nas conversas com os caboclos, né? Com os quais ele teve bastante contato. Aí, para você ver a linguagem diferente em Guimarães Rosa, basta você ler Grande Sertão Veredas, que você vai encontrar uma linguagem inovadora, né? De quem realmente estudou a língua pelas estruturas das palavras, pelo léxico, né? Pela estrutura lexical. Então ele chegou a aprender assim toda a estrutura linguística do português e de outras línguas e trouxe essas inovações e acrescentou à língua portuguesa nesse livro fantástico chamado Grande Sertão Veredas. Eu vou mostrar como que esses elementos podem, assim, ser observados nas formas verbais. Então, como que a gente vai fazer para observar esses elementos? Eu coloquei aqui 3 formas: fases, cansáceis e venderes. Cansáceis, fases, venderes. Se a gente for, assim, procurar saber, por exemplo, qual o tempo de cada uma dessas formas, talvez não seja tão simples assim, né? Para quem não tem, assim, um estudo mais aprofundado do verbo. Então, há necessidade da gente conhecer as desinências, conhecer o radical, que é o mais simples, né? Mas principalmente as desinências indicativas de modo, de tempo, de número e de pessoa. Agora, quando a gente coloca aqui fases, a gente já vê que aqui é do verbo fazer. O verbo fazer tem como radical, né? Tá aqui, ó, faz. E a vogal temática do verbo fazer é o é. Né? Então, essa forma aqui tem o radical, faz, tem o é, que é a vogal temática, né? Tem o tema. O que é o tema? É o radical mais a vogal temática. Então, no caso, faz mais o é, vai dar fase, que é o tema. E tem o S, que é a desinência número pessoal. Vocês lembram que, quando eu estava falando sobre as desinências, nem sempre a forma verbal vai apresentar as duas desinências, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Então, aqui a desinência que indica modo não existe. Claro que essa forma aqui é a forma do presente, normalmente o presente do indicativo
vai deixar de aparecer alguma dessas formas. A outra forma é cansáceis. A gente pode observar aqui, né, o radical, né, e a vogal temática. Somando isso aqui vai dar cansa, que é de qual verbo? Verbo cansar, da primeira conjugação. Isso aqui, esse se, que eu já havia falado anteriormente, é uma desinência que indica que essa forma verbal está no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Portanto, é uma desinência modo temporal. E esse is seria a desinência de número, né, no caso plural, e pessoa, que seria a segunda pessoa. Esse is aqui é indicativo da segunda pessoa do plural. Portanto, cansáceis é vós, né? Então, é a segunda pessoa do plural. Venderes é importante observar, porque naturalmente a gente já percebe que ela é do verbo vender. Portanto, o radical é isso aqui, vende. O é a vogal temática, que é da segunda conjugação. Vende é o tema, né? O tema é a vogal temática mais a vogal temática mais o radical. O R é indicativo, esse R nesse verbo aqui é indicativo que ele está no futuro do modo subjuntivo. Quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando eles venderem. Então, o R, esse R aqui que aparece nessa forma verbal aqui, ele é uma desinência de tempo e de modo. Está indicando que essa forma verbal está no modo subjuntivo do futuro, no futuro. E esse as, bem aqui, as, é o indicativo de que essa forma verbal está na segunda pessoa do singular. Tu venderes. Eu vender, tu venderes, ele vender, nós vendermos, vós venderdes, eles venderem. Veja que o R, esse Rzinho aqui, que é a desinência de futuro do subjuntivo, vai aparecer em toda a conjugação. Então é importante conhecer essas estruturas verbais para a gente ver como que os verbos podem se comportar nas conjugações. No vídeo de ontem, né, a gente falou sobre os tipos de verbo, falando verbos regulares e irregulares, e a gente sabe que eles apresentam esses elementos de forma bem diferente. Por exemplo, os verbos irregulares vão apresentar radicais diferentes, vão apresentar uma série de coisas irregulares em relação aos verbos regulares. É um estudo extremamente importante, o estudo do verbo. Nós ainda vamos apresentar outros vídeos ainda sobre verbos, porque nós achamos que é necessário aprender esses elementos, essas estruturas, né, essas coisas que vão ajudar a gente a entender. Como eu falei, o verbo é o centro da frase, é o centro da oração, né? Dele depende quase tudo da frase. Tudo gira em função do verbo. Portanto, aprender os verbos é essencialmente importante. Então era isso hoje que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenha ajudado de alguma forma a vocês entenderem as estruturas verbais. Até um próximo vídeo.